E aí, bora falar de um assunto que é decisivo em muitos concursos? Documentos médico-legais. Este guia é para a gente ir direto ao ponto e firmar de vez esse conhecimento que pode garantir a aprovação. Vamos lá? Fica a pergunta que pode valer a vaga. As bancas simplesmente adoram explorar os detalhes, as sutilezas entre esses documentos. Entender essas diferenças não é só um capricho, é estratégia pura para passar na frente. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. O nosso roteiro de hoje é bem lógico e direto. A gente começa com o básico, os conceitos essenciais. Depois partimos para a comparação, que é crucial. Aí vamos dissecar o relatório, focar no atestado de óbito e, claro, fechar com as armadilhas de prova que sempre aparecem. Então, vamos começar. Para a gente poder comparar qualquer coisa, primeiro a gente precisa ter os conceitos bem firmes na cabeça. Estes aqui são os pilares. Prestando atenção agora, todo o resto fica bem mais fácil. A primeira palavra-chave aqui é compulsória. Notificação não é uma escolha, gente, é um dever do médico. Pensa em doenças contagiosas ou em casos de violência. A omissão não é só um erro, é crime, previsto no Código Penal. É um assunto de saúde e segurança pública. Agora, o atestado. Ele é um documento que parece simples, particular, mas olha o poder dele. Ele tem fé pública. Isso significa que o que o médico declara ali, tipo uma doença que impede alguém de trabalhar, é considerado verdade perante a lei. E é por isso que falsificar um atestado também é crime. E aí, a gente chega no relatório, que é o mais completo e formal de todos. Ele não só afirma um fato, ele descreve, ele narra tudo em detalhes. Pensa nele como a resposta técnica de um perito para uma autoridade, como um delegado ou um juiz. É o peso pesado dos documentos médico-legais. Certo, agora vamos para o ponto onde os acertos na prova são garantidos. A gente vai comparar notificação, atestado e relatório. Mas antes de ir para a tabela, tem uma outra distinção que confunde muita gente e que a gente precisa esclarecer. E é essa aqui, a confusão clássica entre relatório e parecer. A dica de ouro para nunca mais errar é simples. O parecer opina sobre algo que já foi documentado. Por isso, ele não tem a parte da descrição, que é aquela narração do que o perito viu. É essa ausência da descrição que define o parecer e é isso que a banca vai cobrar. Essa tabela resume tudo de forma bem clara. Olha só, a notificação é uma comunicação obrigatória. O atestado é uma declaração particular, mas com fé pública. E o relatório é a resposta super detalhada de uma perícia. A finalidade, a natureza e para quem se destina, essas são as chaves para diferenciar cada um. Agora, vamos mergulhar no relatório. Conhecer a estrutura dele é fundamental. São 7 partes que seguem uma ordem lógica e as bancas adoram fazer perguntas sobre elas. Memorizar essa sequência é essencial. A estrutura é essa e precisa estar na ponta da língua. Primeiro, o preâmbulo, que apresenta todo mundo. Segundo, os quesitos, que são as perguntas da autoridade. Terceiro, o histórico, que contextualiza. Quarto, a descrição, o coração do relatório. Quinto, a discussão, que é a análise técnica. Sexto, a conclusão, que sintetiza tudo. E por último, o 7º passo, as respostas aos quesitos, diretas e objetivas. E aqui está a alma do relatório. A descrição é onde o perito faz o famoso visum e repertum, ou seja, ver e reportar. Ele transforma em palavras técnicas e precisas tudo o que ele observou. Se essa descrição for ruim, todo o resto do relatório fica comprometido. Agora, vamos focar num documento específico que é tema quente em prova, o atestado ou a declaração de óbito. O procedimento para emitir esse documento muda completamente dependendo da causa da morte. Primeiro cenário e o mais cobrado. O que acontece quando a morte é violenta? Pensa num acidente, num homicídio ou até numa morte suspeita. A regra aqui é clara e não tem exceção. O corpo vai para o Instituto Médico Legal, o IML. É o perito do IML quem vai fornecer a declaração de óbito depois da necropsia. Isso é obrigatório, não tem discussão. Segundo cenário, a pessoa morre em casa de causa que parece natural, mas não estava sendo acompanhada por um médico. Quem é que atesta esse óbito? Aqui entra o SVO, o Serviço de Verificação de Óbito. A função dele é exatamente essa, esclarecer essas mortes naturais. E se na cidade não tivesse VO? Aí a responsabilidade passa para um médico do serviço público. O importante é que a causa da morte seja confirmada. Bom, chegamos na parte final.
Vamos testar o conhecimento com aquelas armadilhas clássicas que as bancas adoram preparar. É a hora de ver se os conceitos estão bem fixados. Primeira pergunta. O foco aqui é na obrigatoriedade e na consequência criminal. A palavra-chave é compulsória. Qual deles se encaixa perfeitamente aqui? Exato, a notificação. Deixar de notificar uma doença compulsória não é uma falha ética, é um crime tipificado. Esse é um ponto que não dá para esquecer de jeito nenhum. Agora, um cenário mais complexo para testar o raciocínio. A causa imediata da morte foi uma infecção, mas a origem de tudo foi um evento violento. E agora? Quem emite a declaração de óbito, o IML ou o médico do hospital? A resposta correta é o IML. E o conceito por trás disso é o nexo causal. Se a cadeia de eventos que levou à morte começou com uma causa externa, como o acidente, a morte é classificada como violenta para fins legais. Por isso, a declaração de óbito é de competência do IML. Essa é clássica. Para fechar, vamos revisar os pontos mais importantes. Notificação é compulsória, é um dever. Atestado é particular, mas tem fé pública. Relatório é o mais detalhado, com suas 7 partes bem definidas. E a descrição é a alma do relatório e o que o diferencia do parecer. Guarde bem estes conceitos. E para finalizar, com conhecimento consolidado, a aprovação muitas vezes está nos detalhes, na capacidade de aplicar o conceito a um caso prático. Refletir sobre qual desses detalhes vai ser o seu ponto forte é o que pode fazer toda a diferença no dia da prova.